Gente, tá impossível de tocar nesse violino. Eu não tô conseguindo tocar mais nada, que ele falha todo. Tá com corda muito velha e já tá com mau ajuste e... Mas eu não vou dar desculpas. A gente não deve dar desculpas. Tudo bem com vocês? Tranquilão, sabadão. Hoje tá mais cedo, hein? O pessoal tá lembrando. Vamos ver quantos que chega hoje. Ontem a gente teve uma audiência maravilhosa. Essa semana toda foi maravilhosa. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tá sendo uma experiência muito rica. Eleni, tudo bem? Já vou te chamar. É uma experiência muito rica para mim. Espero que para vocês também. Se mantém mais conectado, mesmo estando longe. Mais motivado para estudar, para saber sobre violino. E hoje a gente vai saber sobre o corpo, que é o nosso principal instrumento. E esse aqui é o nosso segundo instrumento. E a acústica é o nosso terceiro instrumento para quem toca acústico, né? Mas a gente vai falar sobre consciência corporal hoje com uma especialista no assunto que tem uma história interessantíssima. Eu gostaria muito que ela contasse essa história para mim, para nós, né? Que eu espero não falar o nome dela incorreto, e eu sei que é muito chato porque o meu nome, o pessoal me chama de Carmelo de Los Santos, qualquer coisa, Carmelo dos Santos, e eu não quero falar o nome dela errado, Eleni, espero que seja Eleni, não Helene. Te perdi aqui, dá um oi de novo, Eleni. Ai, 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 vamos ver. Dá um oi de novo, Eleni, porque aí eu te puxo. Vamos ver aqui. De repente eu posso puxar por aqui também. Não. Vamos esperar aí. Mas enfim, ontem foi uma live com o Luiz Amorim maravilhosa. Tá ali! Ali, vamos lá. Caramelo, me chamam de Carmelô, já me chamaram. Caramelo, de brincadeira, né? Aquela brincadeira, bullying. Eleni, tudo bem? Oiê, boa noite. Boa noite. Como estão as coisas por aí? Tu estás em São... Ai, perdão. Tu estás em São Paulo? Eu estou em São Paulo, na Barra Funda, São Paulo. Barra Funda, muito bem. A gente não se conhece pessoalmente, Eleni, mas eu escuto falar muito bem do teu trabalho. E aí eu fui lá bisbilhotar, né? Porque aqui no Instagram a gente faz isso de bisbilhotar. E adorei teu trabalho. E então queria te agradecer por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre consciência corporal. Eu tenho super interesse nisso. Na verdade, eu consegui arrumar um monte de coisa com uma sessão de uma especialista aqui que a gente tem, de técnica Alexandra, e me fez uma grande diferença. E eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a tua vida, sobre essa história que eu li lá no teu website, que eu achei super legal. Quer dizer, legal não é a palavra, mas é interessante, é enriquecedor. Então, fala um pouquinho para nós sobre, em primeiro lugar, eu estou falando certo, é Eleni? Então, quase. Helene. Eleni. O meu nome é pronunciado Helene em grego, que é o meu país natal. Uhum. Mas eu nunca me ofendo, não me sinto mal quando as pessoas me chamam de Eleni, porque é a forma ortograficamente correta de falar em português. Entendi. Então foi por aí que eu fui. E o último nome é Vosniadou. Bosniado. Eu estava tudo errado. Então, Vosniadou. Muito E o bem. seu nome eu pronuncio Carmelo? Com acento no A. E o pessoal ainda me chama de Carmelo várias vezes. Ah. Mas tem acento no A, Carmelo de Los Santos. Isso. É muito prazer, Carmelo, e muito bom estar aqui com todo mundo. Obrigada pela presença, gente.
Eu posso começar falando um pouquinho de mim e Isso. Qual é o teu instrumento? Quando tu começaste, assim, tu começaste com qual instrumento, Helene? com os meus 11 anos eu comecei a tocar bateria. Bateria. E quando eu comecei a tocar bateria, eu fiquei 2 anos lá como drummer. Uhum. E de repente chegou um homem de Cazaquistão Hum. para o meu país. E ele veio para dar aula no meu conservatório. Ele foi convidado como timpanista da minha cidade, na Grécia, timpanista da Orquestra Sinfônica. Aí, quando ele chegou, ele falou: Helene, você quer ser baterista ou você quer ser percussionista? Hum. Aí ele me deu uma demonstração rápida nos instrumentos que eu estava vendo, que o Uhum. pessoal estava tocando, mas não sabia muito. Aí Tu foi. gostava, tu gostava do universo sinfônico nessa época ou era mais rock mesmo? Eu não conhecia nada, então era só, né, rock, Sim. pop naquela época. Aham. Mas no momento que ele me mostrou os instrumentos da orquestra, foi amor em primeira vista. Que legal. Eu me apaixonei, total. Aí quando eu entrei na orquestra, eu me apaixonei mais ainda e nunca mais parou este amor. Uhum. Eu lembro o primeiro concerto que eu toquei como timpanista na orquestra. Uhum. Era o concerto de piano primeiro de Liszt. Olha, que legal. Aí eu me sentia que eu estava solando junto com o solista. Que legal, essa sensação é muito boa, né? De estar num grupo e sentir que está fazendo música junto, né? Isso aí é fantástico. A minha formação como percussionista aconteceu tanto dentro da orquestra, ouvindo o regente, um mestre muito, muito importante, Uhum. ensinando todos os instrumentos. Eu reconheço isso como grande parte da minha formação. Não foi só dentro da minha sala de estudo ou na aula com o meu professor de percussão. Foi realmente uma formação muito rica, Que legal. amando o mundo da orquestra. E aí eu li lá no teu website que aconteceu alguma coisa com o teu corpo. Aí, essa paixão que começou lá pelos meus 13, 14 anos, me levou a estudar loucamente. Então, eu voltava da escola e por 3, 4 horas por dia eu praticava. Sim. E eu praticava, assim, eu queria ser a melhor possível para poder tocar na orquestra e poder eh, aprender o repertório. Só que eu não dei nenhum cuidado. Hum. Então, poucos meses depois eu comecei a sentir dores nos meus antebraços e 1 ano depois eu comecei a ter problemas muito graves de ficar cansada muito rápido. Mais para frente eu fui para fisioterapia, ortopedistas e o diagnóstico foi de tendinite. É E porque o instrumento de percussão, ele exige muito do corpo, né? Vocês estão sempre para lá e para cá e, assim, obviamente que a gente quer ser o mais eficiente possível, mas eu acho que são instrumentos em geral que exigem muito fisicamente, não é verdade? aí a questão é que são muitos instrumentos. Então, a técnica de caixa me deu a epicondilite chamada lateral, e a É. minha técnica de marimba me deu a epicondilite medial. Então, Hum, tinha este fator, mas por trás disso eu não acho que foram os movimentos exatamente. E a ok. gente vai falar mais sobre isso, eu acho, hoje. Eu acho que isso é interessante, acho que é interessante. E aí, então, tu foste, aí como é que foi o teu contato com o Tec? Foi direto com o técnico de Alexander ou teve outras coisas antes? Como é que foi? Foi uns 7, 8 anos de busca muito triste, muito Nossa, desesperadora. Eu demorou bastante. passei muito, muito. Eu passei centenas de horas em sessões de fisioterapia.
fui procurar acupunturistas bem engraçados, especiais, sabe? Quase E essa, xamãs. e essa sensação de que pode ser que tu não volte a fazer aquilo que tu amas, né? Essa eu acho que é a pior Então, parte, é a parte né, cerebral. Cerebral não, é mental. De será que eu vou conseguir voltar a tocar? Nossa, isso é horrível. e para mim, o pique chegou quando eu fiz o meu recital de, não sei como chama aqui no Brasil, mas sabe quando você faz a sua estreia como solista no É a mundo? premiere que a gente chama, né? É. Aí eu fiz este grande recital e eu estava no caminho de terminar os meus estudos. Aí me preparei, foi um recital lindo, eu marquei para o meu aniversário. Foi um dia lindo, eu tinha me preparado muito bem. Só que Uhum. no próximo dia eu acordei e eu não podia fazer mais este movimento. A sensação era que uma faca estava entrando no meu antebraço ao fazer essa rotação. Nossa. E não faltava isso, eu tinha me inscrito na academia de verão no Mozarteum, na grande escola antiga Uhum. de Áustria, em Salzburg, para fazer não uma, três oficinas. Então eu ia ficar por Olha. 3 semanas lá para estudar regência, que era o meu segundo instrumento, percussão e marimba, por 3 semanas. E eu não podia nem carregar a minha mala para ir. Caramba. Naquela fase eu não podia tocar por 5 minutos. Eu não podia fazer este movimento sem dor excruciante. E o pessoal, assim, provavelmente fosse a doutores, a medicina, né, Tudo. normal, eles queriam botar faca, queriam cortar fora, como é que é? Que Ninguém. geralmente É, eles fazem isso ou eles te é. dão coisa para dor. Essa é a minha experiência com tendinite e medicina em geral. Eu tomava anti-inflamatórios, relaxantes Ajuda. musculares, essas coisas, mas. é, E eu fazia sessões de fisioterapia, eu parava por 2, 3 semanas para recuperar. Aí, ao voltar, não adiantava. Depois de 2, 3 semanas já estava não, Nossa, não conseguindo tocar nada. Então, foi muito frustrante. E a sensação que você falou, que o efeito mental e emocional foi muito profundo. Eu estava em depressão. claro, imagina. Imagina o medo. Eu já tinha 21 anos e tudo que eu sabia fazer era isso. Eu estava me preparando para ir para estudar na Alemanha. Uhum. Então, lá em Salzburg, na academia de verão do Mozarteum, quando você se inscrevia, tinha a opção de fazer aula de técnica Alexander. Uhum. Não fazia ideia o que que era isso. O nome era engraçado, mas tudo que eu podia pensar era, bom, eu não tenho algo para perder, né? Então, eu fiz as minhas primeiras aulas e mudou a minha vida. Olha só. Clicou assim, né? É, não foi intelectualmente, eu não estava entendendo o que estava acontecendo intelectualmente. Mas eu Uhum. vou te dar um exemplo. A minha professora, na minha primeira aula, trabalhou comigo deitada, fazendo movimentos muito gentis, de uma forma que eu nem trabalho mais hoje em dia, em silêncio, sem um instrumento. E eu acho que ela reconheceu que eu estava tão machucada, não só no meu corpo, mas na Uhum. minha alma, Uhum. que eu precisava me afastar um pouquinho do instrumento para a gente poder trabalhar em entender o que estava acontecendo. Uhum. Aí, Carmelo, na primeira aula eu não entendi nada, eu fiquei com uma dúvida, não estava entendendo, isso não é massagem, isso não é pilates, não entendo o que que é isso. Sim, sim, sim. Mas quando eu terminei a primeira aula, eu saí com uma sensação de leveza que eu nunca tinha antes, Hum, nunca tinha experimentado. que legal. E na segunda aula, que eu já desisti de entender o que que era este método, Hum.
eu comecei a reparar que a minha professora não estava dando nenhuma atenção para os meus braços. Isso Uhum. me intrigou. Ela estava dando atenção para as minhas mãos, mas mais ainda para a região da minha cabeça e da minha espinha. E chegou um momento durante o nosso trabalho que ela me pediu para eu entregar o peso do meu braço para ela, e eu me dei conta que eu não estava conseguindo fazer isso. Aí foi como um fogo de artifício. Estou me Calma aí, que deu uma segurando trancadinha aqui. agora. Se eu estou me trancando assim, dessa forma, imagina o que que eu estou fazendo quando eu estou tocando Tchaikovsky. É incrível porque eu fico até contente, porque isso aí é um exercício que eu desenvolvi sem técnica de Alexander. De fazer os alunos, para quem já conhece minhas masterclasses aqui, de eu segurar a mão deles e pedir para eles deixarem o peso. E eu vou te dizer que metade da classe geralmente consegue, a outra metade não consegue, ou às vezes até um pouco mais das pessoas que não conseguem soltar o peso. Ficam segurando tudo lá atrás, né? Isso é muito comum. E tem uma explicação muito lógica, Carmelo. Hum. A gente vive num ritmo de estresse, não sei como que é a rotina de todo mundo, mas para mim, como musicista erudita, eu estudava o dia todo, eu estava neurótica, tipo, tinha que estudar, tinha que ouvir música, tinha que... Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a gente fica muito ansioso porque tem tanta informação para colocar na cabeça e pouco tempo, né? Exato. Aí aquele estresse ativa mecanismos de adrenalina que nos fazem estar o tempo todo completamente ativados. Uhum. E se você pensar numa música, em qualquer música que a gente pensar, de qualquer repertório, há momentos que a música está mais e há momentos que a música está, opa, calma. Uhum. Agora é a hora de, né, de E imaginar o cisne. Não sei porque Tchaikovsky está tão hoje vivo o na minha tema é mente hoje. Tchaikovsky. Eu deveria ter tocado o concerto de Tchaikovsky no início, né? Ah. Então, a gente é a mesma coisa, não dá para a gente ficar ligado o dia todo. Então, se o nosso estilo de vida é assim, como que a gente vai desligar isso na hora que a gente está com o instrumento? Uhum. Então isso tem que ser, de alguma forma, treinado, né? Há que haver um treinamento para que a gente entenda o ritmo, o biorritmo da gente e também a gente com o instrumento. O instrumento também inclui a voz humana, obviamente, né? Sim. Para mim, este processo é uma constante reeducação, não só de como que a gente habita o nosso corpo, mas de atitude em Uhum. relação ao nosso corpo, a como que a gente se relaciona com os estímulos do dia a dia. Para te dar um exemplo, para mim é muito fácil acordar e já pensar, ah, eu tenho que fazer isso, aquilo, o outro, blá, 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 né? Hoje É eu a minha acordei às 3 da manhã, assim. Pá! é padrão, né? É uma tendência muito comum. Então, começar a ver essa tendência e ver, opa, o que que eu faço com isso? Eu quero viver assim? E Uhum. se eu não me importo tanto com a minha vida, eu quero levar esse tipo de atitude na minha música. Uhum. Porque para mim, eu vou confessar uma coisa que acho que eu nunca falei, mas para mim não me importava estar bem no meu corpo, não me importava a minha postura, me importava poder tocar. E foi através da minha paixão pela música que eu entendi a importância de voltar a me habitar de uma forma saudável e gostosa e, né, Tu achas que desfrutando a vida. isso tem muito a ver com o estilo da nossa sociedade moderna? Porque eu vejo, por exemplo,
o pessoal do século XIX escrevendo em cartas, parecia que eles tinham um tempo infindável para ler, para se corresponder, para caminhar, a não ser quem estava nas fábricas, né? Isso era péssimo, que trabalhava 14, 15 horas por dia. Mas quem podia fazer isso tinha muito mais casa de campo do que urbano, né? Então, eu acho que a velocidade, né, das coisas, do carro, do avião, agora das telecomunicações, faz com que a gente se torne queira as coisas mais imediatas, né? Sim. E isso tem sim um impacto na nossa psique, né, que a gente às vezes não se dá conta. Sim. Né? E você está muito alinhado com a explicação que o F.M. Alexander, o fundador deste método que eu aprendi, a técnica Alexander, o que ele pensava era que a velocidade com qual a nossa civilização está caminhando é mais rápida do que a nossa habilidade a se adaptar nela. Então, Então, eu a acho que gente inventa. o mal do século, né, que é a depressão, isso, eu acho que tem muito a ver, né? Porque tu excita o cérebro, excita a tua psique, e chega uma hora que tu não consegue lidar com isso, e aí depois a gente faz assim, ó, pum, tem um rebote. Eu não estou dando uma explicação científica de nada, eu estou falando da minha percepção das coisas, porque é assim que eu percebo em mim, né? Sim. E como você está dizendo, precisa ser um treinamento. A gente poder voltar em um jeito um pouquinho mais saudável de viver e um contexto mais saudável para que a nossa musculatura possa fazer o que a gente pede dela. Então, o treinamento precisa começar com o entendimento. Uhum. Se a gente não está entendendo, vendo o que está acontecendo, que a gente está correndo para lá e para cá igual. Bravo, bravo. Não, é isso mesmo. Eu acho ótimo. Porque é um conceito, né? Que tem que começar aqui, tem que acalmar aqui, e aí depois vai pro corpo e. Até agora conversando contigo, Helene, eu tô mais tranquilo. Eu comecei a respirar melhor. É bom. Mas é verdade, é verdade. Porque a gente começa a se dar conta que as coisas têm o seu tempo, né? E você sabe qual é a melhor notícia do mundo para mim? Hum. É um dos princípios da técnica Alexander, de que a gente não precisa se consertar. A gente não precisa aprender a deixar a nossa espinha alinhada e não sei o que. A gente nasceu com isso. Uhum. Já A existe um gente, equilíbrio inerente ao ser humano. sim, e um equilíbrio. Claro que a gente tem uma diversidade nos estados emocionais, mentais, no nosso corpo, mas se você olhar qualquer criancinha, no caso de, né, se não tiver alguma patologia Uhum. neurológica, não sei o que, qualquer criancinha, quando ela senta com a espinha ereta. Isso Sim. não é esforço para ela. Você pega uma criancinha de 1 ano, você senta ela na cadeira e ela fica. E ela não precisa fazer isso. Só vai fazer isso na hora que começar a birra. Começa a birra, depois você dá não sei o que para satisfazer a criança e ela volta num equilíbrio sem esforço. Isso me leva para um outro assunto que eu tenho um super interesse, mas eu não sei nada. Os estados emocionais causando certas posturas corporais. Isso tem algum sentido ou é coisa da minha cabeça? Claro, óbvio. Nossa, eu É. vejo às vezes as pessoas que têm a cabeça mais para frente, assim, elas estão sempre pensando para frente, sempre ansiosas, assim, sempre ansiosas. Eu tenho isso na minha cabeça. E as pessoas que ficam mais eretas, assim, as pessoas são mais tranquilas. Eu não sei se é viagem minha, mas eu noto essas coisas. Não, a gente pode fazer um experimento mental, todo mundo aqui. A gente pode ficar bravo, fica bem bravo. E ficando bravo, nota o que você sente que muda na sua musculatura, no seu corpo. Eu já tenho Ok. cara de bravo, então para mim é fácil. Então, deixa eu ver.
Ok, agora para de ficar bravo. Sim. Eu já notei que a musculatura do seu pescoço ficou um pouco mais contraída na E hora. contraiu e aqui foi para frente. Sim. Eu tô meio que me defendendo, mas pronto pro ataque. Agora, o que que acontece? As nossas emoções e os nossos estados mentais, né? Eles são feitos para acontecer constantemente. Eu tomo um chá delicioso, eu me sinto bem, e isso já é um movimento do meu corpo. Eu tomo um chá que de repente, ah, não, eu peguei a coisa errada, coloquei sal ao invés de açúcar. O meu corpo vai mudar conforme o meu humor, a minha emoção. Isso é a coisa mais natural. Uhum. Qual que é onde que começa o desequilíbrio? Quando a gente fica apegado a uma emoção. Hum. Quando a gente fica segurando um estado mental, tipo, ah, eu tenho que conseguir, e vive assim por horas e por dias, e Então, talvez, no meu caso, foi por anos. o que tu tá sugerindo, então, é um retorno ao equilíbrio? Será que Ah, é ah, possível isso? Calma aí que eu vou pegar meu café e já volto. Eu tô falando sério, eu tô precisando de café, calma aí. ok, gente, momento de refresco. E eu vou tomar o meu chá aqui de moringa, a planta milagrosa do Brasil. Quer dizer, eu acho que do Brasil. Não sei, só ouvi aqui. Pronto, voltei. Tu tá tomando teu chazinho zen e eu tô Sim. tomando meu café. Essa hora, Carlos, Mas 6:30. eu sei. Mas é que eu acordei às 3 da manhã hoje, entendeu? Então, Ixi, hoje eu vou ter que tomar um pouquinho mais, mas amanhã eu me comporto. até que você tá de cara boa para quem acordou às 3. Eu não tô entendendo, eu tô super bem. Eu não tô me entendendo. Agora eu noto a minha musculatura mais tensa. Eu não consegui tocar violino hoje, eu vou estudar depois. Aí eu tô sentindo assim tudo mais tenso, mas é falta de dormir, né? Sim, isso faz sentido. É algo fisiológico. Não é algo para gente necessariamente tentar domar. Claro que se eu notar que, opa, hoje eu estou mais para baixo, as minhas energias não estão no nível normal. Não é que eu não vou estudar, né? Uhum. Mas eu posso começar incluindo na minha percepção que, opa, hoje talvez não é o dia de dar 100%, né? Não é o dia de praticar coisa de velocidade por 3 horas, assim, de Por ficar. exemplo. Mesmo porque a concentração não está tão boa. Eu noto isso no meu estudo. Tem dias que, opa, hoje eu vou ter que fazer um outro tipo de estudo, porque hoje não vai rolar tentar fazer muito detalhe. Eu noto isso no meu biorritmo, né? E eu noto que tem um ritmo, e me corrija se eu estiver errado. Existe um ritmo físico, como tu falou, fisiológico, mas existe um ritmo emocional e até mental. Eu sinto. Que às vezes eu até dormi 8 horas, tomei meu chazinho antes de dormir, eu não tomo chá, mas digamos que eu tomo chá e acordei bonitinho, tá? Mas tem alguma coisa me incomodando emocionalmente que faz com que tudo Sim. esteja ruim, né? A gente acha que mente, emoção e corpo são coisas diferentes. Hum, A gente é muito bonitinho achando isso. eu me acho bonitinho. Pensando. A gente é condicionado desde pequeno de saber que se eu estou com um problema no corpo, eu vou no fisioterapeuta. Se eu estou com um problema na alma, eu vou no psicoterapeuta. Hum, E a definição que o próprio Alexander deu para o trabalho dele é que é uma reeducação psicofísica. isso é muito importante. Porque quando eu penso assim, consciência corporal, é o que tu falaste, assim. Engole um cabo de vassoura, que chama lá no sul, a gente chama de cabo de vassoura. Pô, faz assim, põe pra cá, pá, faz isso. E na verdade não é
o objetivo final parece não ser esse. Como você se sente se eu falasse para você fazer todas essas coisas? Engule o cabo de vassoura, fica com o peito para ver. Como você se sente no seu Isso, mundo emocional? pronto para a batalha. Segunda Guerra Sim. Mundial. Assim, vamos embora. Então, uma armadura. Exatamente. Com essa armadura, dá para trazer a delicadeza de passagens que o seu instrumento Não, mas aí eu vou te dizer o necessita. seguinte. Eu, por muito tempo, queria fazer as passagens delicadas, porém eu usava o meu corpo não muito eficiente. Uhum. E isso me causava dores também, entendeu? Ou assim, não cheguei a lesionar, mas chegava a cansar o corpo por não fazer aquele estado emocional de uma maneira mais relax, mais harmoniosa. Então, isso é uma dúvida que eu sempre tive. Eu preciso de um corpo relaxado para fazer momentos relaxados e o corpo tenso para fazer uma intensidade maior musical? Eu sei que tu sabe todas as respostas para isso, por isso que eu estou jogando para ti. A verdade, Carmelo, é que eu não sei as respostas, porque quando eu acho que Hum. eu sei que é a hora de falar, Helene, cala a boca. Tu sabe, não sabe. Eu sei que eu não sei. Como Exatamente. meu compatriota Com o teu diria. compatriota falou, exatamente. Grande Sócrates. Isso. Olha qual é o meu ponto de vista neste momento. Hum. Que existe uma grande diferença entre relaxar e usar o esforço necessário. Uhum. Então, um músculo relaxado e um músculo tonado, engajado, um tônus muscular bom. No meu ponto de vista, relaxar é uma péssima ideia para músicos. Eu também penso assim, eu sempre falo, quer relaxar 100%? Aí morre ou dorme. Aí tá totalmente relaxado. O momento que tu levantou da cama, tu tá engajando a tua musculatura. É aí que a gente tem que aprender a fazer as coisas com sabedoria. Vai. Sim. É o que eu acho. Infelizmente, essa ordem relaxa que a gente dá a nós mesmos, ou muitas vezes o professor dá para o aluno, cria uma confusão para o sistema nervoso de não saber o que fazer com isso na hora que eu tenho que tocar uma passagem que exige músculo. Helene, a quantidade de gente que me escreve toda semana perguntando, professor, como é que eu faço para relaxar? Eu, sinceramente, eu não sei, eu não tenho ferramentas para falar para a pessoa, porque a minha compreensão e o meu aprendizagem, a minha aprendizagem nisso aí é o que eu preciso fazer e como é que eu faço isso da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente. Mas eu não sei ensinar isso para uma pessoa. Como é que a gente ensina uma pessoa a relaxar? Existe isso? Ou tu acha que já é errado falar relaxa? Eu sei um jeito para relaxar, é deitar na rede. Tirar uma soneca. É ligar o Netflix. É jeito para relaxar, muito Às vezes não, eficiente. às vezes tu vai Às ver vezes não. a Casa de Papel lá e fica tenso pra caramba. É, é bom relaxar, é muito bom. Eu tento até desligar os aparelhos às 8 horas da noite, porque eu vejo que se eu não fazer isso, o meu sistema não consegue desligar e relaxar para me entregar no sono algumas horas depois. Eu, pessoalmente, não dou isso de receita Sim, para sim, sim. todo mundo. Uhum. Agora, quando uma pessoa nota que ela está muito tensa, acho que é uma ótima ideia ela relaxar. Ela pode fazer algo para relaxar. Entendi. Mas depois, quando ela vai para a sua sessão de prática, não é a hora de relaxar. Que interessante. Aquela é a hora de acordar o corpo, deixar o corpo engajado. Uau, que legal. Gostei. Sim, sim. Agora, eu entendo quando uma pessoa
está tocando uma passagem, sente que está muito tenso, a primeira ideia que vem é: eu preciso relaxar. Eu preciso fazer isso aqui para isso acontecer, isso, e eu preciso fazer, sabe? Aí tenta relaxar. E eu lembro de professores falarem para mim, ouvir falar, de que a gente tem que dar comandos específicos para partes do corpo para poder tocar certas passagens. E eu sempre achei isso pavoroso. Mas assim, eu sou uma pessoa muito eu prezo muito pelos meus professores, entendeu? Pelos meus mestres. Mas esse conselho eu nunca gostei. Porque eu tô engajado em pensar em fazer alguma coisa específica quando que eu tenho que, ao contrário, eu tenho que me sintonizar de alguma forma com o todo. O que você está dizendo é, para mim, o jeito que a gente pode começar a aproximar este desejo de utilizar o esforço necessário, não mais e não menos. Uhum. E, através do meu entendimento da técnica Alexander, uma forma que a gente pode começar a aproximar isso é encontrando o que você trouxe, a nossa totalidade, sintonizando com o todo. E o Alexander nos ofereceu uma descoberta muito preciosa, que para mim foi o que mudou a minha vida e a minha prática para sempre. Nós temos um sistema do esqueleto que Uhum. nos sustenta. Se a gente não tivesse ossos, a gente ia estar igual minhoca, Igual se como eu afastando. tô me sentindo nessa quarentena, assim, meio só comendo, parando no sofá, Fiquei celular, chiclete. chiclete, né? Então, a gente tem esse sistema do esqueleto que está feito para nos sustentar e apoiar a nossa intenção para ação. Então, se eu quero fazer contato com o meu copo de chá, os meus músculos estão ativados para mover os ossos que vão me sustentar para eu não cair na direção do copo e ao mesmo tempo os meus dedos moverem para fazer o esforço necessário para tocar no copo. Agora existe uma ilusão no nosso dia a dia e para mim essa ilusão no meu instrumento foi muito clara, que deixa eu ver se dá para ver. Uhum. Na hora que eu tocava, a minha atividade estava aqui, vamos dizer, o xilofone, nas Uhum. minhas mãos. Então, o meu xilofone estava aqui e a minha partitura aqui. Então, a minha consciência corporal era daqui para frente e daqui para frente. E a minha postura estava mais ou menos assim. Uau! Agora, aqui, o meu esqueleto não tinha como me apoiar, ou estava apoiando essa minha postura de Gollum, meu precioso xilofone. E o que aconteceu? Através da técnica Alexander, eu encontrei a minha cabeça. Foi assim, ler o livro, encontrei minha cabeça. Aqui está! Então, encontrando a minha cabeça e o equilíbrio da cabeça através da espinha, através das minhas pernas, no chão, eu comecei a encontrar o meu apoio. Eu comecei a encontrar esse sistema apoiador, esse sistema de equilíbrio. Então, para tocar o meu instrumento, eu comecei a treinar, reencontrar a minha cabeça e, através dela, tudo de mim, para eu poder entrar em contato com a partitura e tocar sem necessariamente utilizar músculos para me sustentar. É fantástico, só que parece uma coisa tão nova para nós instrumentistas
Porém, eu assisto masterclasses de canto, porque eu gosto de escutar a voz humana, e eu vejo as masterclasses, está todo mundo falando de consciência corporal na voz. E aonde é que vai o som, e onde é que está o equilíbrio do teu corpo. E o instrumentista não, é tudo para fora. É tudo assim, a mão, o braço. Por que que é isso? É porque o instrumento é para fora, é isso? Ou tu acha, ou eu tô errado, tem problema com cantores também, eu não sei. O nosso corpo vai seguir a nossa intenção, sempre. Uhum, Então, se a minha intenção está somente aqui no meu instrumento, uhum, o meu corpo vai apoiar essa intenção. Então, o que a consciência corporal pode nos dar é o nosso centro, o nosso apoio, incluir eu mesma no meu instrumento. Aí, o nosso corpo vai se reorganizar de forma muito orgânica, sem precisar ficar reto ou não sei o quê. Todas aquelas ordens que eu não sei quem consegue seguir essas ordens. Eu nunca consegui. não, ninguém consegue e todo mundo fica frustrado. E às vezes o pior dos piores é quando o professor vai lá e faz assim, ó, hum, hum. Nossa, não tem coisa mais não produtiva do que pegar o aluno e ficar fazendo assim, porque é totalmente de fora para dentro, né? Mas, Helene, agora a pergunta que não quer calar. E existe um exercício, um método, um sistema, me passe alguma coisa para a gente poder sair dessa live aqui e eu poder fazer algum tipo de exercício ou alguns exercícios de consciência corporal que faça com que eu me reconecte com a minha cabeça. Porque eu perdi ela também, estou sem cabeça. Perfeito. Sim, existe um jeito. Eu vou compartilhar com vocês o que é a, a, a dica ou o jeito que eu estou me reconectando comigo mesma hoje em dia. Uhum. E acredito que para o seu instrumento pode ser até mais importante do que para outros. Flautista, violinista, a gente está totalmente torto. Ok, então está pronto? Eu estou pronto. Eu gostaria de começar com um breve check-in com o nosso corpo, começando pelo apoio. Onde está o meu apoio neste momento? Tá, eu estou de pé. Tem problema de estar de pé ou sentado? Nenhum. Nenhum. Onde está o meu apoio? Exatamente na planta do pé onde está, ou eu posso dizer pé? Perfeito. E nota como o apoio está na terra, que não vai em lugar nenhum, e a gente conecta com ela através dos nossos pés. Uhum, E quem está sentado através dos seus pés e do seu assento também. uhum. Ok, então um check-in com os meus pés, o meu apoio. E agora eu vou te convidar a deixar a sua língua repousar no seu céu da boca. Eu sei que pode ser estranho se você não tem Eu vou te costume. dizer, ela não tava, ela estava tensa. Engraçado isso. Ela estava assim. Sim. A língua é um músculo postural e ela tende a ficar engajada o tempo todo. Uma língua engajada significa que a mandíbula está sem apoio. Agora, se este é o seu céu da boca, a língua vem para repousar para cima. Então, a ponta da língua fica um pouco para trás dos dentes superiores. Uhum. E sem pressão, sem esforço nenhum, ao invés de deixar a língua repousar para baixo, você deixa a língua com uma intenção de repousar para cima. Uhum. Beleza? Uhum. Uhum. Isso, organicamente, faz o ar entrar pelo nariz e sair pelo nariz, sem esforço. Então, a sua respiração está acontecendo de forma orgânica, sem esforço. Acho que daqui a pouquinho eu vou começar a dormir. Comecei a relaxar agora.
Acorda, Carmela! Deixa eu tomar meu cafezinho, calma aí. Só que pode deixar a língua mover ao tomar café. Então, check-in com os pés e o apoio, check-in com a língua repousando no céu da boca. E eu convido você a deixar também os seus olhos acordados e deixar o seu olhar meio que caminhar pelo espaço, reconectar com o seu espaço. Pergunta: Sim, devo fechar a mandíbula com os dentes ou posso deixar levemente aberta? perfeita pergunta. Os dentes não são feitos para se encostarem. Uau! Se eu deixar a minha língua repousar no céu da boca e eu deixar os meus lábios fechados, naturalmente a minha mandíbula vai encontrar um lugar de repouso onde tem um pequeno espaço entre os dentes. Eu sempre achei que eu tivesse com alguma tensão se eu tivesse de boca aberta, né? No caso não é boca aberta, mas de mandíbula aberta. Os nossos dentes não são feitos para ficarem encostados, eles só encostam quando a gente tem comida, só que tem a comida entre, e quando a gente engole. Você engolir, você vai sentir que. Verdade. Nossa. Então, a gente deixa a mandíbula bem tranquila no apoio desse sistema, né? Uhum. Os lábios são gentilmente fechados e o seu olhar está livre para poder ficar reconhecendo o seu espaço. Acho que eu vou tirar até os óculos, porque o óculos meio que delimita o espaço que eu quero ver. Pode Assim eu ser? prefiro. Hum. Se você deixar o seu olhar ir, vamos dizer, para a esquerda ou para a direita, nota como você não precisa necessariamente mover a sua cabeça. O seu olhar pode começar a convidar a cabeça para mover. Uhum. E tudo que precisa é a cabeça dar consentimento para ela mover junto. Uau, que legal. Eu gostei. Sim, e o que eu estou notando é que toda a musculatura do seu pescoço está livre, porque a sua cabeça está equilibrando em cima da espinha, Uhum. de forma muito fácil neste Eu acho que eu momento. encontrei a minha cabeça também, Helene. Nota como a sua língua também está te apoiando em encontrar a cabeça, porque o nosso céu da boca é a base do nosso crânio. Uau. Então, quando você entra em contato com o violino, e se quiser, você pode experimentar isso. Eu vou experimentar agora. Antes de trazer o instrumento para você aqui em cima, eu sugiro levar um instante de fazer aquele breve check-in com os seus pés. Uhum. Vou botar um pouquinho mais assim para. Não adiantou muito. Tá ótimo. E Check-in. essa vez, incluir também o peso do seu instrumento na sua percepção do seu corpo. Eu sinto. Uhum. Perfeito. Deixar a língua repousar gentilmente no céu da boca, lábios suavemente fechados, mandíbula livre. E agora, só de brincadeira, deixa o seu olhar ir para encontrar o seu instrumento e encontrar as suas mãos segurando o instrumento e o arco e segue com o seu olhar a sua mão esquerda enquanto ela traz o violino para encontrar o seu eixo. Bem, quando o violino chegar para você, deixa essa nova percepção dessa região de pescoço, mandíbula, língua. Mas isso é complicado, Helene. Vê o que isso te traz. Se a sua atenção continua mais no repouso da língua do que em tentar encontrar o lugar.
Tá, não, eu consigo sentir o repouso da língua. Uhum. Uhum. Ok. A única coisa que acontece é que isso aqui fecha pelo contato. Uhum. E isso era um problema que eu tive há muito tempo atrás, depois eu corrigi, de que eu abria a mandíbula para segurar um instrumento. Uau, isso parece E eu, bastante trabalho. muito trabalho, muito, isso aqui ficava super tenso, e eu noto muito o violinista fazendo isso, de deixar isso aqui aberto, ó, levemente aberto, dentro Olha, da boca, mas fazendo esse esforço para fora. e agora você está notando que pelo contato do violino, os dentes vêm juntos. Isso, eles fecham. Isso não é um problema se os dentes não vêm juntos assim. Ah, não, 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 não. Então, se eu fizer assim, eu noto que a minha mandíbula vem para encontrar o meu crânio. Mas não tem esforço aqui, não tem. Não, é isso que eu estou procurando hoje em dia. Não, é não fazer isso aqui ou isso aqui. Nem para dentro, nem para fora. Que ele fique Perfeito. repetindo. Mas eu não sou Agora, perfeito, né? Acontece que às vezes eu fico. experimenta tocar. É uma coisa simples, não precisa ser uma coisa complicada. Continuando a trazer atenção nessa região da língua, do espaço dentro da sua boca. Que legal. Tocar pensando nisso, eu nunca fiz. Mas isso aqui está constantemente Uau. querendo controlar. Peraí, peraí. Eu vou celebrar. Sabe por que eu estou celebrando? Por quê? Primeiro, porque foi muito, muito gostoso ouvir você tocar. Segundo, porque eu notei que a sua coordenação foi muito diferente do que quando a gente começou e você tocou. Você estava no seu centro, de forma que toda essa região me pareceu muito livre e Sim. você mais centrado. Mas as E piores vezes que eu toco durante a semana são quando eu abro a live, porque é muita gente assistindo e eu não estou estudando às vezes a coisa e eu começo a tocar e fico. Vai ficar gravado. Mas olha só, qual é a terceira coisa que eu celebro? Você notou que a sua tendência constante de querer tensionar, de querer fazer alguma coisa aqui. Agora, este é o ponto mais importante, Carmelo. Uhum. A gente não quer encontrar o estado perfeito. Isso não existe. O que a gente quer é o que você acabou de sentir, a consciência da nossa tendência. Eu sei Porque, todas as minhas tendências de erro. Isso aí eu sou um expert. peraí, tem uma diferença entre a gente tocar tenso e saber que eu estou tensa. Uma diferença entre isso e quando eu começo de um lugar de equilíbrio e eu começo a notar aqueles micromovimentos, que é quando a tensão começa a nascer. Então, é como pegar aquela tensão que vai virar isso bem no início, bem onde dá para fazer algo sobre. E o que eu notei de fora foi que o resultado foi muito, muito eficiente. Uhum. Você estava no seu centro e meio que, não quero dizer negociação, mas consciente das tendências, Sim. sem elas ficarem dominando. É, tipo, se eu não toco, eu sou perfeito. Aqui tá bem porque tá em uma posição fixa, tá? Agora. Aqui. Aqui nessa descidinha eu segurei. Mas aí eu tenho que tentar Perfeito. voltar ao estado original, é isso? É ir para lá e voltar? Como é que é isso? Voltar numa sensação é difícil, porque a sensação nasce e
depois não dá para replicar a mesma sensação. Ela começa a viajar, começa a... Mas você está tendo uma consciência de um centro e um equilíbrio. Um equilíbrio que constantemente reequilibra. Uhum, Mas dá para voltar numa referência, vamos dizer. Ao invés de voltar no uhum, mesmo estado, voltar na sua referência, na sua intenção inicial. uhum, E, de fato, se a gente fizesse uma aula agora, tipo, né? uhum, Que eu estou fazendo uns laboratórios relâmpago esses dias. De uhum. repente, a gente fala mais sobre isso Tá bom. depois. É, eu Ah, Helene, justamente. o Instagram vai nos cortar em 5 minutos. Ok, Então, a gente pode continuar um pouquinho mais, se tu tiver de acordo, para continuar passando mais algum tipo de exercício, alguma coisa para o pessoal. Eu gostaria muito de ter alguém convidado para poder trabalhar com alguém, mas acho que no Instagram não tem como. Colocar 3 pessoas, eu acho que não, né? eu não sou conhecedora deste Não, o meio. pessoal sabe se dá. Deixa eu abrir aqui para os comentários rapidinho. Depois eu queria até que tu, se tu pudesse responder algumas perguntas do pessoal depois na segunda. Claro, claro. Deixa eu É, só perguntar, pessoal, você sabe se dá para colocar mais alguma pessoa aqui, uma terceira pessoa? Ou não? Acho que não, né? Ó, alguém disse que sim. Se mas, de tiver... fato, só para concluir o que eu estava falando, é, quando você nota que, opa, é na mudança de posição que essa tendência fica mais forte, Uhum. aí eu posso passar uma tarde brincando com mudança de posição enquanto eu trago consciência nessa região. Mas é isso que eu faço quando eu estudo. Quando eu estou estudando mudança de posição, eu fico. Aí eu fico vendo se isso aqui está tenso, não está tenso. Mas o problema é quando eu toco para uma pessoa ou mais. Esse é o problema. Uhum. Porque aí cria uma tensão de eu estou sendo observado e se eu não estou num estado de performance, porque aí tem como chegar lá com um trabalho mental de dias, eu consigo. Se não, parece que eu tenho que estar engajado, assim, tipo, para fazer a coisa acontecer, entendeu? É, bom, você nota que esse ponto de referência do apoio da língua te ajuda nessa investigação? Foi, com certeza. Foi um negócio bem interessante de sentir isso. Uhum, uhum. É algo que está me ajudando muito hoje em dia. Não é algo que necessariamente é típico da técnica Alexander, é algo que eu estou desenvolvendo através de outras pesquisas, mas vem muito de acordo ao princípio básico do equilíbrio da cabeça em cima da espinha neste método. Que legal, eu adorei isso aí, porque sempre foi um problema de um ponto de tensão para mim, língua e mandíbula, sempre. Tanto que Vamos quando eu estudei a juntas. primeira vez em Nova York, a minha professora botava para eu morder lápis para tocar. E aí tem que tocar assim. O gosto não é bom quando ele quebra. Terrível grafite. Agora dá para também ir notando a sua qualidade pelas marcas. É o método viking de relaxar a mandíbula no violino. Você É, já quebrou lápis? opa, Deus. claro. E outra coisa que ela fazia era método viking também, para eu não me mexer muito, porque eu me mexia muito quando eu era jovem, subir em cima, tocar em cima de cadeira. Aí não podia. Mas aí tu fica todo tenso, né? Mas enfim, eu vou cortar, eu vou tombar essa aqui e abrimos outra. Beleza. E aí, pessoal, voltem aí. E aí, pessoal, voltamos. Aprendendo umas coisas muito legais aqui sobre consciência corporal. Nossa, é muito legal isso.
legal. Tô notando muito aqui essa questão da língua. É isso aí, Marcos. Cadê a Helene? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. E aí, Helene? E Bom, já gostei, porque eu já toquei a mesma coisa que eu toquei lá no início. Obviamente que ajuda a gente tá com o instrumento na mão um pouquinho mais tempo, né? Pegar um instrumento assim, tocar, que geralmente o que eu sou muito burro. E outra coisa que eu tenho desenvolvido, que tem me ajudado muito, é de deixar esse peso do instrumento menos e menos na cabeça, mais e mais no braço esquerdo. Isso é uma questão técnica, né? tem um detalhe que, não sei, quanto tempo você acha que a gente fica? A gente tem Eu, tempo? eu vou dormir pela 1 da manhã, tô tranquilo. Então, tem um detalhe anatômico muito importante aqui, que a gente vê tudo isso como a cabeça. Só que a nossa cabeça, o nosso crânio, não é tudo isso aqui. Uhum. A nossa mandíbula é um anexo Um ao anexo. crânio. É como um quinto membro. A gente tem braços, tem pernas e a mandíbula é mais um membro. É. E muitas vezes a gente não tem clareza sobre onde que está o nosso crânio. Então, a base do seu crânio, na parte de trás, você consegue sentir a base do crânio. Uhum. Mas na parte de frente, você pode até sentir aqui, nas maçãs do rosto. Tem que segurar Mas, aqui, ó. exato. Então, quando você deixa repousar a língua no céu da boca, Uhum. a sua língua está literalmente apoiando o seu crânio, enquanto ele está equilibrando em cima da espinha. Uau, esse é um pouquinho esotérico para mim, calma aí. Como é que eu vou Posso te dar apoiar? uma, Ou seja, posso eu te tô dar usando. uma outra perspectiva? Ok, sim. Ok. Se eu perguntar todo mundo, onde é que a sua cabeça equilibra em cima da sua espinha? Onde que fica a articulação que une essas duas estruturas? Ah, para mim é aqui dentro, Helene. Aqui assim, lá dentro. Perfeito. A gente pode aproximar essa região mais se a gente pegar os dedos indicadores e encontrar o buraquinho atrás da orelha, Deixa eu botar o violino aqui. O buraquinho atrás da orelha. Uhum. né? E fazer um movimento de sim, um movimento pequeno Esse de aqui que é o sim. centro? Ah, Yeah. eu pensei que era aqui o centro. Olha, é um pouquinho para cima. Você não Tá. está errado. É de onde a gente consegue sentir um tiquinho para cima. Então, se eu fazer um sim, é aqui em cima que a minha cabeça equilibra em cima da espinha. Uhum. Agora, o que acontece? Eu achava que este lugar estava em algum lugar aqui atrás, Trás. né? Uhum. Ou como a mandíbula vem até aqui, a gente acha que é mais ou menos por aqui. Então, é muito fácil eu criar uma articulação onde ela não existe, achando que é daqui que começa a cabeça. Ah, sim, 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 sim. É tipo fazer o sim a partir daqui, assim, né? Exato. Então, Em vez daqui. né? Yes. E o que acontece quando você descobre essa articulação aqui em cima é que a sua espinha encontra o seu eixo, Uhum. né? Isso Então, aí, na verdade, foi parte daquela única aula de técnica Alexandra que eu tive e que foi incrível para mim, porque ela falava justamente isso, assim, de fazer isso aqui, ó, e para não apertar o violino assim, ó. Ela falava que não sim, era para apertar como cobra, mas deixar o crânio se articular dentro da cabeça. E isso para mim foi revolucionário. Foi uma coisa assim incrível. exato. Então, agora, se eu tiver consciência na hora que eu trago o instrumento, e pode ser um instrumento imaginário, de que é o peso do crânio que está vindo em cima do violino. Claro, tu tá deixando o crânio fazer isso aqui. Uhum.
Aí eu não preciso apertar, porque já tem bastante peso aqui. E o É, crânio naturalmente pesa para frente. mas aí depois a gente vai entrar em detalhes anatômicos e urinísticos, porque isso aqui, Helene, é uma queixeira gigante para os nossos padrões, tá? E tem, isso, geralmente é mais menor do que isso. E eu vejo muita gente fazendo isso aqui super baixo. Tem algum problema de deixar isso aí tão baixo? Porque chega um ponto que vai ter um limite aonde que tu consegue fazer através desse eixo. Ou seja, para mim é isso aqui, ó. Sim, Menos que isso eu não consigo. E aí eu sim, vejo o pessoal fazendo isso aqui, ó. E não sim. só o pessoal, como se fosse aluno, eu vejo até solistas, né? Gente famosa que faz isso aqui, ó. Que vem daqui mesmo. Olha, eu acho que não tem uma regra que o que pode e o que não pode, porque cada indivíduo é diferente. Tem um corpo diferente, tem uma vivência diferente. Uhum. O que está claro para mim é que mais do que qual a geometria, qual o formato, é qual a qualidade. Porque eu posso fazer este movimento através daqui e fazer de uma forma tão gentil e tão integrada com o resto do meu corpo que vira um grande alongamento. É importante alongar do outro lado por tantas horas quando eu faço este alongamento. Então, não acho que é errado, Uhum. mas eu acho Gostei. que, Não, eu adorei, né? porque eu vejo gente muito boa que parece relativamente relaxado, que faz isso aqui super baixo. Uhum. Eu fico assim, mas será que um dia não vai dar um problema na pessoa de ficar com a cabeça tão para baixo? Eu não gosto, para mim é dar sono um pouco, de deixar a cabeça meio assim, ou assim, entendeu? Para mim está claro que não é o formato, é a qualidade. E é nessa qualidade que a gente não está dando muita atenção. A gente Nossa, está buscando quantos centímetros e como, qual ângulo, e a ergonomia é isso. A ergonomia é a arte de adaptar o nosso meio no nosso corpo. Mas a técnica Alexander não está no ramo da ergonomia. O meu trabalho tem a ver com a qualidade com qual eu faço o que eu faço. que legal. Gostei. E se a gente não considera a qualidade, o que acontece? Tem aquela regra de colocar a tela do computador aqui em cima e ficar 90 graus. É, todas essas regras anatômicas não funcionam. Quem consegue ficar 3 horas assim, 90 graus, tudo, né? É verdade. Mas eu Não. acredito, eu entendo perfeitamente o que você está falando, porém eu acredito numa aproximação, assim. Uma aproximação do que poderia ser uma área em que a pessoa vai se sentir mais confortável. Tipo, eu não vou chegar para um aluno e dizer assim, coloca aqui que eu acho que vai ser muito bom para ti. Porque isso pode criar facilidade para certos movimentos e dificuldade para outros movimentos que eu chamo de necessidades do Sim. instrumento. Então, E eu não sei, é a minha percepção e eu posso mudar daqui a 10 minutos, mas a minha percepção é que existe até um certo ponto uma aproximação do time de futebol para o atacante, não sei se tu gosta de futebol, para o atacante ir lá e fazer o gol. Senão, a bola não chega lá na frente do gol. Ela fica. Não sei onde é que ela fica. Eu não sei, eu posso estar errado. o que eu acho que você está apontando é que existem alguns fatos anatômicos e algumas coisas que fazem sentido, como para mim, o apoio no sistema do esqueleto é essencial. Então, se o meu formato não está favorecendo este apoio que não exige músculos ativados para eu me sustentar, aí os meus músculos ficam livres para tocarem a música. Perfeito. Aí este é um princípio. Agora, como que a gente vai aplicar este princípio com cada um e com a gente mesmo todo dia? Pode variar muito. E
eu vejo que essa forma de pensar não me deixa presa em um formato. Tipo, eu achei, é assim, eu vou fazer assim agora, Deixa daqui eu te para frente. dizer da onde é que eu estou vindo e de onde a grande maioria de professores vem, que é uma visão mecanicista do instrumento. Exato. A gente pensa muito de que vai ser aqui, vai ser aqui, vai ser aqui, e, e eu sou um daqueles que falam assim, não vai ser igual para todo mundo. Inclusive, eu fiz uma live, foi ontem, pessoal? Foi ontem? Anteontem? Não, anteontem. Sobre ajuste de queixeira. Eu gostaria de ter feito essa live depois da tua live. Mas, portanto, mas porém não deu, porque a professora Fukuda não pôde, eu tive que cancelar. Mas eu acredito que isso aqui é absolutamente ajustável para a anatomia da pessoa. E, sem dúvida, eu acho essencial cada instrumentista ficar muito ligado às novidades ergonômicas do seu instrumento. Quanto aquela clave do cello da, foi substituída e deu aquela possibilidade do cellista não ficar sempre com aquele negócio. Sim. Se eu tenho essa opção, eu quero essa opção. Então, não é, como você falou, é uma coisa que Eu é faço a um mesma coisa aqui, encontro. ó. O pessoal não gosta disso aqui. O pessoal quer que a cravelha esteja para lá. Mas eu encosto ali se eu deixar assim. Então isso aqui me causa claustrofobia de ter que bater aqui. Então eu deixo nessa direção para não bater. E às vezes eu bato. Então, assim, eu também eu gosto disso. Mas eu tento sair o máximo possível do tem que ser assim. Porque Sim. dentro do violino, nossa, a gente é muito doido. Violino, acho que violinista é o instrumentista mais chato que tem. Pode concordar, Helene, pode falar, fala a verdade. Acho que são as altas frequências. Mas eu É amo gente vocês, boa, eu amo violista seu é instrumento. boa, contrabaixista é gente boa, violinista é tudo porque o meu professor falou. Hum. Você acha que a gente pode pegar perguntas do Vamos, pessoal? vamos lá, vamos abrir para perguntas. Um, tenho uma pergunta em relação à língua. Tenho problemas respiratórios e preciso respirar pela boca. A minha sugestão é ver para rever isso. Porque no nosso sistema respiratório, a gente tem a possibilidade de respirar pela boca. Porém, a boca não foi feita para a gente respirar. Se você olhar, por exemplo, um gato, você nunca vê o gato respirando pela boca. O nariz foi feito para respiração e a boca foi feita para a gente enfiar comida ou depois para comunicar. Então, a minha sugestão, não sei o tipo de questão respiratória, né? Não dá para responder com muito detalhe, mas eu faria tudo possível para poder respirar pelo nariz. A respiração bucal pode causar milhares de problemas. De baixa do sistema imunológico para questões posturais. Então, para mim, seria prioridade resolver isso da forma possível. E existem formas. Talvez não neste momento que a gente está em quarentena, mas eu peço para você, amigo, tornar em prioridade desobstruir o nariz. Sim. E claro que até isso acontecer, encontrar uma forma de respirar que não seja não exige força, pode ser a segunda melhor coisa. No caso, a língua não pode repousar no céu da boca, mas a intenção, a consciência do espaço dentro da boca pode acontecer. Deixa eu ver aqui.
o Wellington Rebouças, não olhar para o instrumento quando está chegando aquele trecho super difícil ajuda a não errar o mesmo? Aí entra numa grande questão da relação do ecossistema do instrumentista com as próprias mãos e também o instrumento. O seu é um instrumento que não tem necessidade absoluta para olhar. No meu instrumento, tipo marimba, não dava para tocar sem olhar, sem, não posso ficar desligado do Sim, instrumento. você está olhando. Mas no seu instrumento, na maior parte do repertório, maioria, né, existe um contato tão próximo que não é necessário olhar. O que a gente faz muitas vezes é que a nossa preocupação, toda aquela adrenalina, vira quase uma relação daquele Gollum, meu precioso. Sim, sim, sim. Então, no momento que a gente está consciente disso, essa é a hora da gente começar a fazer experimentos para um treinamento, uma reeducação da nossa tendência. E o meu exemplo foi o seguinte: eu comecei a tocar tendo essa consciência do meu equilíbrio. E não foi através da língua naquela época, foi tendo consciência do topo da minha cabeça, a consciência do meu constante reequilíbrio, consciência da minha respiração, do apoio. E os trechos difíceis, eu comecei a ver que eu tinha tendência de tensionar o meu corpo na hora de uma coisa mais rápida. Então, chegou um momento que na minha prática eu parei de estudar a técnica, parei de estudar a passagem. Eu comecei a estudar eu. Então, começava com o meu bem-estar e ver qual é a velocidade que eu consigo tocar aquilo sem entrar naquela hipercontração. Super importante isso aí. Aí o que aconteceu foi que eu fui subindo o metrônomo, trabalhando isso, trabalhando o bem-estar, trabalhando a tranquilidade. E as mãos começaram a encontrar o que precisavam fazer. O tônus necessário. Então, a minha sugestão não é ficar muito preocupado com o formato, se você vai olhar ou não, mas qual que é a qualidade. Perfeito. Inclusive, hoje eu compartilhei com o pessoal da minha lista uma apostila de táticas de estudo inteligente. Que legal. É uma apostila que chama Fortalecendo Competência e Autoconfiança na Performance Musical. Será que eu consigo ganhar essa apostila também? Acho que você consegue. E, na verdade, quem está aqui, estou muito feliz em disponibilizar. Tá bom. A gente está no momento que eu vejo que cada um está contribuindo como pode e eu tenho um desejo profundo de contribuir. Então, Legal. estou feliz em compartilhar com todos. Que bom. Então sigam aí a Helene, entrem lá no grupo. Tem que entrar em algum grupo, alguma coisa para receber? Como é que é, Helene? Olha, eu compartilhei com o pessoal da minha lista. Tem jeito de entrar na minha lista através do meu site, mas eu poderia colocar o link aqui para mim, não precisa se inscrever. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar no meu Instagram. Como aqui o povo está mais ligado no Instagram, Sim, eu colocar coloco, na bio, né? De repente. eu vou Isso colocar. vai facilitar bastante. Ótimo. Mas essa questão da velocidade, Helene, eu acho fantástico porque eu vejo comigo mesmo, e eu falo isso para os meus alunos como uma forma de estudo, de sempre sair da sua zona de conforto. Onde eu consigo fazer uma velocidade em que eu tenho facilidade de tocar, um certo relaxamento, uma boa postura, e eu esteja fazendo tudo o que eu quero fazer dentro daquela velocidade. Essa é a minha zona de conforto. E dali ir aumentando e puxando da zona de conforto e fazendo essas adaptações
de grupos maiores de musculatura para grupos menores, pouco a pouco. Porque o pessoal quer fazer assim, olha na partitura, não, mas tem que ser 120, professor. Vamos ver qual é o teu tempo hoje. Ah, é 54. Tá tudo certo. Vamos devagarinho, mas fazer bem feito, porque quando a gente... O bem feito seria essa certa consciência corporal de fazer as coisas com um certo relaxamento, com eficiência, com até musicalidade. A gente fica esperando também para colocar o musical no final do estudo e esquece que o musical pode ser já desde a base, né? E eu acho que isso que tu está falando tem tudo a ver com esse ser, não só essa consciência do corpo, mas a consciência até emocional do que tu queres dizer com aquela música, né? Sim. Eu estou amando o que você está trazendo, porque o que eu estou ouvindo é um autorrespeito, é um respeito para si mesmo, para o que está confortável neste momento, e ir sem forçando, sem ficar empurrando, deixar crescer de forma orgânica. Agora, eu tenho um dos métodos que eu desenvolvi durante essa minha aprendizagem, foi bastante novo para mim, porque sempre tive muito medo da velocidade rápida. Então, o método que eu desenvolvi foi de pegar o núcleo de um trecho difícil e estudar aquilo mentalmente e tocar só uma nota, de preferência a última, mas no tempo, tipo 120. Então eu coloco o metrônomo no tempo final, e se a minha passagem é taca taca taca, não sei o que, algo assim, é um taca taca taca, eu vou mentalmente seguindo taca taca taca, E toca a última. tá. Uhum. Aí o que isso trabalha? Eu comecei a reparar que a atenção começava só de pensar na passagem, nem precisava tocar. Aí, para tocar a última nota, ou uma nota só, eu fui trabalhando esse bem-estar, essa calma, tranquilidade, esse respeito mentalmente. Tá. Cá, Uhum. cá. E quando aquilo está confortável, feliz da vida, aí eu adiciono a segunda nota. A anterior a essa? Tá Sim, cá. tá cá. Uhum. E eu prometo que o meu aluno Robinho, ele praticou a terceira partita, a primeira parte. Robinho Carmo? Sim, Que legal! Olha só. eu lembro que ele fez o experimento de praticar toda a primeira parte da partita deste jeito. E quando ele me falou, eu fiquei muito chocada, porque eu tinha uma passagem pequena em mente. Mas, Toda. tipo, deu muita facilidade nele. Isso foi muitos anos atrás, então não lembro exatamente como que foi. Mas essa desenvolver essa habilidade de ter parte do seu estudo mental para que o seu corpo possa começar a meio que descansar neste estado mais livre. Aí ir iniciando e introduzindo notas. Sabe que eu faço um estudo parecido com esse, que seria uma coisa tipo, se eu tivesse que tocar, eu faço, e agora eu relaxo. E agora eu faço, isso aqui vai ter que ser num impulso, e eu repito aquilo ali até, mas como se eu estivesse no concerto tocando aquelas três notas. Mas é tipo um tiro no passarinho. É horrível esse exemplo, mas é um tiro no passarinho assim, ó. Deu, acabou. Uma vez. Uma vez. Mas no estado mental correto. E depois fazer. Entendeu? Eu vou Sim. botando os impulsos menores, tipo, cortados. Eu chamo isso de. Em inglês é chunking. Seria tipo destroçar. Destroçando a passagem, mas tocando em tempo.
Sim. Então, eu tenho vários bloquinhos em tempo e depois eu vou colocando os bloquinhos tipo Lego, assim, pega duas partes aqui, duas partes, e depois tu vai colocando e vai fazendo a coisa acontecer. Não acho que nem é inventado por mim, mas o que eu vejo, é por isso que eu digo que é meu esse estudo, porque o que eu fazia antes era pegar os ritmos que são tão comuns e simplesmente ficar fazendo ritmo e ficar repetindo e ficar repetindo, e eu não me dava conta que o meu corpo estava tenso, que eu não estava sendo musical, que eu não estava realmente atentando à facilidade, à flexibilidade. Era tudo muito tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E também a coisa que você trouxe antes, você não estava se preparando para o momento da performance. Exatamente. Aqui eu já estou já desde o início, eu estou no palco tocando isso aqui. Pacatá. Entendeu? Sim. E é assim que eu quero que saia essas 3 notas ou 4 notas, entendeu? E você dá o espaço para o seu sistema recuperar. A gente está muito sintonizado, Carlos. Que Porque bom. Mais tranquilo. este é o jeito que eu aprendi a tocar em qualquer velocidade. E aí dá para brincar do jeito que a sua música exige, né? Perfeito. Helene, queria te agradecer muito a tua disponibilidade, o teu conhecimento, o teu carisma. Gostei muito de te conhecer, de te escutar. Quero aprender mais. De repente, quando eu estiver em São Paulo alguma vez, aí a gente pode fazer uma sessão ou duas. Gostaria muito de conversar mais contigo, de repente até tocar algumas coisas para ti, porque a gente sempre tem probleminhas, né? Quem disser que não tem, tá mentindo. Então, a gente sempre tem uma coisinha que outra que nos incomoda, que acho que pode melhorar. E se tu aceitares, eu vou bater na tua porta. Óbvio, foi um grande prazer te conhecer, estar aqui com todo mundo. Muito bom, eu amei a forma que você conduziu também o nosso encontro. Bom. Eu queria deixar convite Uhum, que claro. a gente vai ter um encontro aberto online terça-feira que vem. E ele é Olha. aberto, então estão todos bem-vindos. E já tem no meu Instagram o link de inscrição. Tá. O tema vai ser Corpo Livre, Performance Livre, Uhum. que é o tema do próximo curso que começa no dia 28 de abril. Vai ser um curso de 6 semanas, toda terça-feira de manhã. Ah, E no curso de consciência corporal para músicos, a gente tem trabalhado no formato online desde 2016. Não é novidade para nós. tá. Tem pessoas não só de vários estados, mas de vários países, brasileiros geralmente, Uhum, que uhum, estão fora. O Robinho participou por mais do que uhum. um ano no curso online da Suíça. Que legal. Então, estão todos convidados para dar uma olhada no curso, ver se de repente é para você e vem conhecer no Encontro Aberto na terça. Terça-feira, que horas vai ser o encontro? É das 10 às 11h30. Eu não acordei ainda, mas eu faço um esforço. Faz esforço aí. É que aqui são 3 horas antes, seria das 7. Não, mas eu consigo acordar às 7, é um pouquinho antes. Consigo. Pode ficar na cama olhando o celular ou tem que estar de pé. Pode deixar, pode ficar fora da câmera, se precisa. Tá bom. Então tá, Helene, muito obrigado. Tem a Muito tua permissão de prazer. colocar essa live no YouTube mais tarde? Claro. Só me Tá. avisa para eu saber. Pode deixar, pode deixar. Gente, amanhã Ok. eu vou tirar um descansinho das lives, mas volto segunda-feira com uma semana super legal de lives. E Helene, muito obrigado mais uma vez e tchau. Tchau, Tchau. tchau.